Hoje trago um assunto alarmante e profundamente perturbador que nos faz refletir sobre os alertas proféticos de Chico Xavier. Infelizmente, parece que os sinais estavam diante de nós, mas foram ignorados. Este episódio recente envolvendo um atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal nos traz uma questão crucial. Será que a humanidade está preparada para os desafios e tensões que Chico tanto advertiu? Vamos entender essa tragédia e relembrar as advertências que o médium brasileiro fez sobre a violência, a intolerância e os perigos que ameaçam nossa sociedade. Na noite de 13 de novembro de 2024, uma tragédia chocante abalou o Brasil. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, detonou explosivos em frente à Estátua da Justiça no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Esse evento catastrófico gerou grande comoção, e o que mais assusta são os indícios de que tudo isso poderia ter sido evitado. Mas para muitos, o mais perturbador é ver como uma visão profética do médium Chico Xavier, feita há décadas, parece ter se concretizado diante de nossos olhos. Chico Xavier sempre enfatizou que a violência e a intolerância seriam o maior veneno para a humanidade. Em suas cartas e entrevistas, ele alertou que a busca por poder, o egoísmo e a falta de respeito entre os povos poderiam levar a eventos de destruição em massa. Para Chico, era claro que, caso continuássemos a ignorar os valores espirituais e fraternais, estaríamos nos encaminhando para um cenário de caos e sofrimento. Esse atentado parece, infelizmente, ecoar os avisos de Chico, que dizia que a paz mundial dependia de uma convivência harmoniosa e de um compromisso com a paz e a compreensão. O vídeo do atentado mostra Francisco Wanderley Luiz se aproximando do Supremo Tribunal Federal, carregando explosivos. Ele lança os artefatos em direção à estátua, enquanto fumaça e fogo tomam conta da área. Nas redes sociais, ele deixou uma série de mensagens agressivas, ameaçando figuras públicas e instituições. Chico Xavier advertiu que, ao permitir que o ódio e a intolerância dominem, acabamos atraindo o pior para nossas vidas. Essas mensagens de ódio de Francisco revelam o estado alarmante em que nossa sociedade se encontra, uma sociedade que parece cada vez mais dividida e instável. Chico Xavier mencionou que o Brasil teria um papel importante no cenário mundial, especialmente em tempos de crise. Ele dizia que nosso país seria um celeiro espiritual para o mundo. Mas isso dependeria do nosso comprometimento com a paz e a harmonia. Ele avisou que o país enfrentaria tempos difíceis, mas que poderíamos superar essas adversidades se cultivássemos o amor ao próximo e a compaixão. Quando vemos eventos como esse, com explosões e ataques motivados por ódio, percebemos o quanto ainda estamos longe de realizar o sonho de Chico Xavier para o Brasil e para o mundo. Após o atentado, o Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança, e as autoridades estão investigando minuciosamente os motivos que levaram Francisco a esse ato desesperado. Seus perfis nas redes sociais revelam ameaças e mensagens preocupantes, nas quais ele dizia que o jogo terminaria em 16 de novembro. Essa tragédia nos faz refletir sobre a fragilidade do ser humano e a urgência de uma mudança de mentalidade. Chico Xavier alertava que, se continuássemos a nos alimentar de ódio, estaríamos criando um ambiente propício para a violência e o sofrimento. Ele via o amor e a paz como forças capazes de evitar tragédias como essa. O Brasil enfrenta uma encruzilhada, e o exemplo de Francisco Wanderley Luiz nos alerta para a necessidade de restaurarmos a paz e a harmonia em nossa sociedade. A mensagem de Chico Xavier, de que a humanidade precisa evoluir espiritualmente para evitar o pior, nunca foi tão necessária. Em meio ao caos, ele sempre pediu que nos voltássemos para a fraternidade, para o perdão e para a compreensão, para que possamos construir um futuro melhor para todos. Chico Xavier sabia que o caminho para a paz e para a evolução não seria fácil. Ele compreendia a natureza humana, nossas fraquezas e os desafios de nossa convivência. Mas, ao mesmo tempo, ele confiava que poderíamos escolher o amor e a harmonia em vez do ódio e da destruição. Este triste episódio no Supremo Tribunal Federal é uma demonstração de como ainda estamos distantes desse ideal, mas também é um convite para refletirmos sobre o que estamos fazendo com o nosso futuro e o futuro de nossa sociedade. Essa tragédia recente nos leva a repensar o impacto da intolerância e da violência que Chico Xavier tanto alertou. Ao longo de sua vida, ele nos instigou a praticar a paz,
e a buscar o entendimento mútuo. Para Chico, a transformação do mundo dependia da nossa capacidade de enxergar o outro com compaixão e amor. Quando pensamos no Brasil, é inevitável lembrar das previsões de Chico sobre o papel do país como uma possível pátria do Evangelho. Ele acreditava que o Brasil possuía um potencial espiritual singular para inspirar o mundo. Contudo, ele também alertou que essa missão só seria alcançada se a nação e seu povo escolhessem o caminho da paz e do respeito às diferenças. Hoje, vemos quão distantes estamos desse objetivo, mas também quão urgente se tornou transformar essa visão em realidade. Os acontecimentos recentes mostram como a sociedade brasileira, e o mundo de forma mais ampla, precisa de um chamado à paz e à reconstrução de laços de humanidade. O desafio agora é saber como colocar em prática o que Chico Xavier nos ensinou, como promover o diálogo em vez do conflito e como fomentar a união em meio à diversidade. É nesse ponto que a mensagem de Chico adquire ainda mais profundidade e urgência. A violência que surge das divisões e da intolerância só pode ser superada quando optamos por ouvir e compreender uns aos outros. Chico nunca prometeu um caminho fácil, mas garantiu que, ao escolhermos o amor e o respeito, construiríamos uma base firme para a paz duradoura. Esses fatos tristes também revelam a importância de um compromisso pessoal com os valores espirituais. Chico acreditava que cada ato de bondade conta, que cada escolha de amor e de compreensão fortalece a possibilidade de um futuro mais harmonioso. Ele acreditava que a transformação do coletivo começa no indivíduo, no esforço diário de melhorar, de evoluir e de cultivar uma consciência mais elevada. A mensagem de Chico Xavier nos lembra que a transformação verdadeira só ocorre quando cada indivíduo assume a responsabilidade de promover a paz, praticar a compreensão e valorizar o próximo. Ele via o amor como a chave para a cura dos males da sociedade, defendendo que somente um mundo guiado pela fraternidade poderia evitar o sofrimento e a destruição. O alerta de Chico não era apenas uma previsão sobre tempos de crise, mas também um chamado ao despertar da consciência coletiva. Ele acreditava que o destino da humanidade não estava fixado, mas era moldado pelas escolhas diárias de cada pessoa. Para ele, a energia de um pensamento positivo, de um gesto de empatia ou de uma palavra de apoio eram capazes de ecoar, influenciando aqueles ao redor e criando um ciclo de bem que se expandiria pela sociedade. Nas visões de Chico, o Brasil tinha um papel espiritual importante a cumprir, mas ele reconhecia que essa missão não seria fácil. Ele frequentemente refletia sobre o perigo da intolerância e da sede de poder, alertando que essas forças poderiam corromper até mesmo os mais bem-intencionados. Chico via o Brasil como um coração do mundo. Mas para que o país pudesse realmente cumprir esse papel, ele precisaria liderar pelo exemplo, mostrando ao mundo que é possível conviver em harmonia, mesmo em tempos de desafios. A história de Chico Xavier é também uma lição sobre resiliência e coragem diante das adversidades. Durante sua vida, ele enfrentou preconceitos, sofreu com a incompreensão e foi alvo de críticas. Mesmo assim, ele manteve firme seu compromisso com a paz e a espiritualidade, exemplificando a importância de perseverar na busca por um ideal maior. Chico acreditava que, por mais sombria que uma situação pudesse parecer, sempre haveria uma possibilidade de redenção e transformação, desde que houvesse boa vontade e disposição para aprender com os erros. Os recentes acontecimentos nos levam a questionar se estamos prontos para ouvir e compreender essas lições. Cada ato de violência, cada demonstração de ódio e intolerância que vemos hoje apenas reforça a urgência das advertências de Chico. Precisamos entender que a violência nunca trará respostas duradouras. Ao contrário, ela perpetua um ciclo que gera apenas mais dor e sofrimento. Para romper esse ciclo, é necessário olhar para dentro e buscar nas palavras de Chico a inspiração para viver de forma mais harmoniosa. A visão de Chico era clara. Ele acreditava que a espiritualidade genuína era aquela que unia e não separava, que acolhia e não excluía. Em uma de suas muitas mensagens, Chico ressaltava que o amor ao próximo é a base de qualquer progresso humano verdadeiro, e que enquanto não aceitássemos esse princípio fundamental, estaríamos destinados a repetir os mesmos erros, gerando cada vez mais conflitos. Essa mensagem é um convite para que todos nós reflitamos sobre o impacto de nossas ações no mundo e sobre a responsabilidade que temos de promover um ambiente de paz.
Além de sua dedicação à paz e à união, Chico também alertava para a importância do discernimento em tempos de turbulência. Ele afirmava que, diante de crises e desafios, era fundamental manter a serenidade e não se deixar influenciar pelo medo ou pelo ódio. Para ele, o medo era uma armadilha que nos afastava da razão, nos tornava vulneráveis e nos empurrava para ações impulsivas e perigosas. A verdadeira força, segundo Chico, vinha do autocontrole, da paciência e da disposição para ouvir a voz do coração. Esse caminho proposto por Chico, de cultivar a paz e o amor, exige um profundo compromisso com a ética e a justiça. Ele acreditava que cada pessoa tem o dever de se esforçar para ser melhor, independentemente das circunstâncias. Ele nos ensinou que a verdadeira transformação social começa com a transformação interior de cada indivíduo, pois é essa mudança que cria uma onda de bondade capaz de influenciar o coletivo. Ao observarmos o mundo em que vivemos, vemos o quanto ainda precisamos avançar para atingir esse ideal, mas também percebemos que nunca é tarde para recomeçar. Chico Xavier sempre acreditou no poder de um coração pacífico, na força de uma mente dedicada à luz. Ele era um homem que entendia que o sofrimento é parte da experiência humana, mas que acreditava firmemente que o amor poderia aliviar qualquer dor. Chico afirmava que a dor, embora seja uma realidade da vida, pode ser usada como um trampolim para a superação, para o autoconhecimento e para a construção de um caráter mais forte. Ele via a dor como uma oportunidade para crescer, e não como um fardo a ser temido ou odiado. Sua mensagem continua atual, principalmente em tempos como os que vivemos hoje. Os recentes eventos de violência e intolerância demonstram o quanto a humanidade ainda precisa aprender sobre o valor da paz e da harmonia. Precisamos lembrar que o ódio é como um veneno, que corrói não apenas quem o recebe, mas também quem o sente. Ao alimentar sentimentos de raiva e rancor, nos afastamos do que realmente importa e nos enredamos em um ciclo que apenas aumenta o sofrimento. Chico Xavier nos convidou a pensar em um mundo onde a paz fosse uma prática cotidiana, onde cada pessoa contribuísse para a criação de uma sociedade mais justa e solidária. Ele nos mostrou que esse mundo é possível, mas que depende da escolha de cada um de nós. Ao seguirmos seus ensinamentos, estamos não apenas honrando sua memória, mas também construindo um futuro onde todos possam viver com mais tranquilidade, confiança e amor. Hoje, ao refletirmos sobre esses eventos trágicos, temos a chance de fazer uma escolha, permanecer no caminho da violência e da intolerância, ou buscar o caminho da paz e da compreensão. Que possamos encontrar inspiração nas palavras e no exemplo de Chico Xavier para fazer a diferença no mundo, para construir um lugar onde o amor supere o ódio e onde possamos viver em paz, como ele sempre desejou. Este é o momento de honrar o legado de Chico Xavier, transformando seus ensinamentos em ações concretas. Ao praticar a compaixão, ao cultivar a paciência e ao promover o entendimento, cada um de nós pode contribuir para a criação de uma sociedade mais equilibrada e menos violenta. Esse é o verdadeiro legado de Chico. A ideia de que todos somos responsáveis pela paz que queremos ver no mundo e que cada pequeno ato de bondade é um passo em direção a esse ideal. Chico Xavier ensinou que a verdadeira mudança começa em cada um de nós, onde cultivamos intenções de paz e bondade. Ele acreditava que todos possuem um papel essencial no desenvolvimento de uma sociedade mais amorosa e compassiva. Seus ensinamentos nos lembram de que as ações mais simples, como o respeito e a empatia, podem ser revolucionárias ao influenciar e inspirar outras pessoas a agirem da mesma forma. Em sua jornada, Chico defendeu que o autoconhecimento e a responsabilidade pessoal são fundamentais para a construção de um futuro melhor. Ele entendia que o progresso humano passa por uma transformação interna, onde cada pessoa assume suas ações com consciência. Através dessa mudança individual, uma corrente de impacto positivo pode se espalhar pela sociedade, fortalecendo laços de fraternidade e incentivando uma cultura de paz. Chico também enfatizou a importância de manter a fé e a perseverança, mesmo nos momentos de dor e dificuldade. Ele considerava esses desafios como oportunidades para crescimento espiritual, nos quais a paciência e a serenidade deveriam ser cultivadas. Em suas mensagens, Chico afirmava que a espiritualidade autêntica surge quando enfrentamos as adversidades com coragem, sem ceder ao desespero ou ao ressentimento. Ao longo de sua vida, Chico se dedicou a inspirar as pessoas a desenvolverem um espírito de união e solidariedade,
Ele acreditava que o destino coletivo da humanidade dependia de uma conexão genuína entre os indivíduos, pautada pelo respeito e pela compreensão. Segundo ele, o amor é a força mais poderosa e capaz de transformar qualquer ambiente. Assim, o verdadeiro poder de mudança está na capacidade de cada um de amar e se compadecer dos outros. Chico nos deixou um legado que não se limita a palavras, mas se estende a ações concretas que podemos adotar diariamente. Ele sabia que o exemplo de uma vida de retidão e bondade seria mais impactante do que discursos. Essa é a essência de sua mensagem. Ao praticar a paz, a justiça e a compreensão, influenciamos o mundo ao nosso redor, promovendo uma realidade onde a violência e o ódio não têm espaço. Ele entendia que o julgamento e a intolerância apenas reforçam as barreiras entre as pessoas. Ao rejeitar esses sentimentos, Chico nos incentivou a buscar um caminho de conciliação, no qual as diferenças são respeitadas e a diversidade é celebrada. Esse é um dos princípios fundamentais para uma convivência pacífica e harmoniosa, especialmente em um mundo onde a polarização e os conflitos são cada vez mais presentes. No final, o que Chico Xavier mais desejava era que cada pessoa pudesse encontrar em si mesma a força para superar os momentos difíceis com resiliência e esperança. Ele nos lembrou que, apesar das turbulências da vida, sempre existe uma luz que nos guia, desde que tenhamos a coragem de olhar para dentro e escutar a voz do coração. Para ele, essa era a chave para uma existência plena e significativa, onde cada um contribui para o bem-estar da coletividade. Chico Xavier, ao longo de sua vida, apresentou uma visão profundamente espiritual e otimista sobre o papel de cada indivíduo na construção de um mundo mais harmonioso. Ele acreditava que a humanidade passava por um processo de aprendizado, onde as crises e desafios serviam para despertar nas pessoas uma consciência mais elevada e voltada para o bem comum. Segundo Chico, esses momentos difíceis são convites para o autoconhecimento, permitindo que cada pessoa encontre forças que talvez nem soubesse que possuía. Através de sua trajetória, Chico destacou que cada um de nós tem a capacidade de escolher o caminho da paz, mesmo diante das maiores adversidades. Ele afirmava que, ao escolhermos a paz e a compaixão em nossas atitudes cotidianas, contribuímos diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e menos conflituosa. Para Chico, pequenas ações de bondade poderiam somar-se e criar uma verdadeira revolução silenciosa, mudando o rumo da história de maneira pacífica e transformadora. Chico também falou sobre a importância de compreender e perdoar. Em sua visão, o perdão liberta, cura e traz paz àqueles que, de coração aberto, escolhem deixar para trás ressentimentos. Ele dizia que o perdão era um ato de coragem e sabedoria, essencial para o crescimento espiritual. Aquele que perdoa, segundo Chico, ajuda a dissipar o peso das energias negativas que aprisionam tanto a si mesmo quanto o outro. Esse é um passo fundamental para alcançar uma vida mais leve e alinhada com os princípios da espiritualidade. Ele também abordou o poder da oração e da meditação como ferramentas de conexão com o divino. Chico acreditava que, ao nos voltarmos para nosso interior e cultivarmos um espaço de silêncio e serenidade, abrimos portas para uma sabedoria maior que guia nossas decisões e ilumina nossa jornada. Ele dizia que a oração sincera é um refúgio e uma fonte inesgotável de força para enfrentar os desafios diários. Por meio da oração, encontramos clareza para lidar com as incertezas e cultivar uma fé inabalável. Além disso, Chico sempre valorizou a importância do trabalho coletivo em prol de uma causa maior. Ele incentivava que as pessoas se unissem em ações comunitárias e beneficentes, acreditando que a união de esforços tem o poder de transformar situações aparentemente impossíveis. Ao trabalhar em conjunto, dizia Chico, aprendemos a lidar com as diferenças, a exercitar a paciência e a compaixão, qualidades essenciais para uma convivência harmônica. Chico Xavier foi um exemplo vivo de que a verdadeira espiritualidade se manifesta em atitudes concretas de amor e generosidade. Ele dedicou sua vida a ajudar o próximo, sempre com humildade e desapego, mostrando que o valor de uma pessoa se mede pelas suas ações e pelo impacto positivo que deixa no mundo.